desigualdades raciais são muito aparentes no mercado de trabalho brasileiro e, de fato, o trabalhador negro recebe mais ou menos 40% a menos do que os trabalhadores brancos recebem em média. Então, a média salarial de brancos estava ao redor de R$ 3.800, enquanto um trabalhador negro, tanto homem e mulher, em torno de R$ 2.300. E sempre teve uma grande discussão na sociedade brasileira sobre se essas desigualdades elas são em função de fatores socioeconômicos ou se são em função de fatores como racismo e discriminação racial. E acadêmicos se debruçaram sobre esse tema, né? E, na verdade, o que a gente sabe é que as desigualdades raciais são fruto desses dois fatores da interação entre eles, né? A discriminação racial, por exemplo, a gente consegue medir ela de diversas formas. Uma das formas que a gente faz é comparando o salário de trabalhadores que têm características muito próximas em relação à escolaridade, ao tipo de emprego que eles têm e ao local em que eles trabalham. E quando a gente faz essa comparação entre trabalhadores muito similares, brancos e negros, o que a gente vê é que trabalhadores negros recebem mais ou menos em torno de 10 a 15% a menos do que trabalhadores brancos. Então, essa discriminação racial, ela explica ali em torno de 1/4 das diferenças raciais totais entre brancos e negros. O restante disso, então, vai ser explicado por alguns fatores socioeconômicos. São 3 os principais. Começar pelas diferenças em educação. A educação, a gente sabe que é um fator muito importante para determinar o salário das pessoas. Não é só comparar o salário de quem tem um diploma universitário com o salário de quem não terminou o ensino fundamental. E isso vai se refletir também na desigualdade racial. Historicamente, a gente sabe que a população negra teve menos oportunidades educacionais. Isso vai se refletir também nos salários, nas diferenças salariais entre brancos e negros. Então, as diferenças no nível educacional explicam cerca de 1/4 também das diferenças totais de salário entre brancos e negros. Outro quarto de diferença vem de fatores regionais. Então, a gente sabe que o Brasil é um país muito desigual regionalmente. Então, a gente tem o Norte e o Nordeste, que são regiões muito pobres, e o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que são regiões mais ricas. Essas regiões também diferem na composição da população, em termos raciais. Nordeste, principalmente, tem uma população majoritariamente negra, enquanto o Sul e Sudeste tem uma população majoritariamente branca. Isso vai se refletir nos salários médios desses grupos, e vai se refletir nas diferenças salariais entre brancos e negros. Então, parte das diferenças salariais é porque brancos, em sua maioria, estão nas regiões mais ricas, enquanto negros estão nas regiões mais pobres. Por fim, a gente também tem um outro componente, que é a questão da segregação ocupacional. Segregação ocupacional, ela, na verdade, combina elementos tanto da discriminação racial como de diferenças socioeconômicas. E o que ela se refere são os tipos de empregos que essas pessoas conseguem ter, certo? Então, a população negra tem muito mais dificuldade de conseguir uma carteira de trabalho assinada, por exemplo, vai trabalhar com muito mais chances na informalidade ou por conta própria, ao mesmo tempo que também tem mais dificuldades de alcançar cargos de chefia que são melhores remunerados. Isso pode ser em função tanto de diferenças socioeconômicas, como menor educação, mas também há uma discriminação. Então, a chance do trabalhador negro ascender dentro da empresa é menor, em parte em função da discriminação que existe no país. Isso explica também cerca de 1/4 das diferenças raciais totais no Brasil. E é importante salientar que esses fatores eles não operam isoladamente, eles operam em conjunto e reforçam e complementam um ao outro, certo? Então, as desigualdades socioeconômicas reverberam na discriminação ao reforçar estereótipos negativos que vão se perpetuando e vão dificultar, por exemplo, a acumulação de capital humano por parte de pessoas discriminadas, certo? E isso vai se refletir no mercado de trabalho futuro. Então, para a gente diminuir essas desigualdades raciais, é importante atuar conjuntamente em todos esses fatores que acabam afetando o desempenho da população negra no mercado de trabalho via discriminação e fatores socioeconômicos.